No final de tarde, no requintado Bistrô Sabor e Vida, localizado no centro de São Paulo, a clientela mal percebeu o homem idoso que silenciosamente ocupou mesa número 7. Seu casaco surrado e os sapatos gastos contrastavam com o ambiente impecável do restaurante, mas em seus olhos brilhava uma dignidade que ia muito além da aparência. Ao pedir cuidadosamente apenas um copo d'água, o riso desdenhoso da garçonete Larissa cortou o murmúrio suave das conversas. Foi então que uma voz conhecida soou da mesa ao lado. Eu quero mesmo que ele. Todos os olhares se voltaram para Nicolas Ferreira, que se levantou com postura calma, porém decidida. O que aconteceu a seguir transformaria não só o final de tarde de um homem, mas a compreensão de compaixão e respeito em toda a comunidade. Antes de prosseguirmos, se você aprecia histórias de quem defende o que é certo e celebra o poder da dignidade humana, clique no botão de inscrever-se. É a melhor maneira de apoiar nosso trabalho. Muito obrigado e vamos continuar. O homem da mesa 7 era Roberto da Silva, um aposentado professor do ensino médio, que teve suas economias esgotadas pela longa batalha de sua esposa contra o câncer. 3 vezes por semana, ele percorria várias quadras para visitá-la no hospital, fazendo paradas em diversos restaurantes para recuperar as forças. A maioria dos estabelecimentos o afastava, mas algo no aconchego do Bistrô Sabor e Vida, na iluminação quente nas fotografias de famílias felizes penduradas nas paredes, fazia com que ele encontrasse, ainda que por um breve momento, um alento para sua alma. Larissa, a garçonete, já enfrentava uma noite difícil antes mesmo de Roberto chegar. 2 mesas reclamaram da lentidão do serviço e seu gerente já havia lhe dado uma advertência por sua atitude ríspida. Ao ver a aparência modesta de Roberto, sua frustração encontrou um alvo fácil. O riso dela não era apenas de escárnio, carregava o peso de cada cliente exigente com quem havia lidado naquela noite. Nicolas Ferreira, conhecido apresentador e influenciador, desfrutava de um jantar tranquilo com amigos, fazendo uma pausa em meio à gravação de seu podcast. Ele percebeu a entrada de Roberto e notou como um homem se mantinha ereto, exalando uma dignidade silenciosa apesar das adversidades. Quando o riso de Larissa ecoou pelo salão, a reação de Nicolas foi imediata e genuína. Senhor, disse Nicolas, levantando-se e aproximando-se do mesa de Roberto, posso me sentar aqui com o senhor? Sem esperar pela reação da garçonete, ele puxou uma cadeira. Eu sou o Nicolas, e adoraria ouvir sua história, se o senhor estiver disposto a compartilhá-la. Roberto ergueu o olhar, e por um instante seus olhos brilharam com reconhecimento. Senhor Ferreira, respondeu suavemente, não precisa fazer isso por mim. Sei que não deveria estar aqui, só precisava de um momento para descansar antes de seguir para o hospital. O semblante de Nicolas suavizou ao notar os detalhes, o crachá de visitante hospitalar ainda preso à velha jaqueta de Roberto, o leve tremor de suas mãos que denunciava o cansaço acumulado. Do meu ponto de vista, replicou Nicolas com voz serena, o senhor tem todo o direito de estar aqui. Ficaria honrado em oferecer o jantar. Larissa ficou paralisada, com seu bloco de pedidos tremendo em suas mãos. Em instantes, o restaurante mergulhou em um silêncio pesado, cada mesa percebia que presenciava algo extraordinário. Nicolas virou-se para Larissa, sua voz calma mas com uma firmeza inabalável. Poderia, por favor, trazer o menu novamente? Acredito que todos nós poderíamos aprender uma lição sobre como tratar as pessoas com dignidade. O que se desenrolou nas horas seguintes se tornaria lendário na indústria de serviços de São Paulo. Nicolas não se limitou a pagar o jantar de Roberto, ele transformou completamente a conversa sobre compaixão e julgamento no atendimento ao cliente. Enquanto Roberto compartilhava sua história durante uma refeição que não podia pagar, o impacto de suas palavras ressoava muito além de sua mesa. Sabe o que aprendi após 30 anos lecionando física? Disse Roberto, ganhando confiança à medida que falava. Todo o universo está interligado. A maneira como tratamos uns aos outros gera ondas que nem sempre conseguimos ver. Hoje, eu só precisava de um lugar para descansar, mas encontrei muito mais. Nicolas ouvia atentamente, fundindo seu instinto de apresentador de histórias impactantes com uma genuína preocupação humana. À medida que Roberto falava sobre sua esposa, Maria, e sobre a vida que construíram juntos, sobre como o câncer testou, mas jamais quebrou o vínculo entre eles, os demais clientes se deixavam envolver pela conversa.
Larissa, inicialmente mortificada por seu comportamento, começou a ver Roberto sob outra luz. Sua história, de ensinar física a 3 gerações de alunos paulistanos, dos agradecimentos que ainda recebia de ex-alunos que se tornaram cientistas e engenheiros, fazia com que seus próprios julgamentos parecessem cada vez mais superficiais. No dia seguinte, durante seu podcast, Nicholas explicou: o julgamento é muitas vezes baseado em um momento isolado, uma única imagem que não revela toda a verdade. O que presenciei não foi apenas um homem sendo tratado de forma injusta, mas o quanto rapidamente esquecemos que cada pessoa enfrenta batalhas invisíveis. O incidente desencadeou algo maior do que uma simples interação em um jantar. Nicholas usou sua plataforma para chamar atenção à questão do cuidado com os idosos e as lutas ocultas enfrentadas por muitos aposentados. A história do professor de física que caminhava a longas distâncias para visitar sua esposa tocou corações por todo o país. Comovido pelos eventos daquela noite, o proprietário do Bistrô Sabor e Vida implementou uma nova política. O restaurante passou a oferecer jantares da dignidade, refeições gratuitas para visitantes de hospitais que precisavam de um lugar para descansar e recuperar as energias. Outros estabelecimentos de São Paulo seguiram o exemplo, criando uma rede de espaços seguros para pessoas em situações semelhantes. Quando Maria, esposa de Roberto, soube do ocorrido durante uma das visitas, sorriu pela primeira vez em semanas. "Esse é o homem com quem me casei", murmurou ela. Sempre pensando nos outros, sem nunca querer causar problemas. Embora seu estado ainda fosse delicado, ela se sentia melhor ao saber que seu marido estava sendo cuidado durante os longos trajetos. O impacto da história continuou a crescer. Empresas locais passaram a promover programas de treinamento sobre sensibilidade, usando aquele episódio como exemplo da importância de tratar cada cliente com respeito. Nicholas fez questão de manter o foco na mensagem mais ampla, em vez de apontar o erro de um único indivíduo. "Vocês querem saber como é a verdadeira força?" perguntava Nicholas a seus convidados de podcast. "Não se trata de músculos ou dinheiro, mas de manter sua dignidade mesmo quando o mundo tenta tirá-la de você. É caminhar longas distâncias para visitar sua esposa, mesmo com os pés doloridos, e tratar os outros com respeito, mesmo sem receber o mesmo em troca." A transformação de Larissa tornou-se uma parte fundamental dessa história. Em vez de abandonar o emprego por vergonha, ela usou a experiência como um catalisador para a mudança. Com o encorajamento de Nicholas, iniciou um grupo de apoio para trabalhadores da área de serviços que enfrentavam o esgotamento e a fadiga emocional. Sua disposição para aprender com seus erros e melhorar se tornou tão inspiradora quanto a dignidade demonstrada por Roberto. Os efeitos dessa onda de mudanças espalharam-se por toda a comunidade. Professores aposentados, ao ouvirem sobre a situação de seu colega, organizaram uma rede de apoio para educadores enfrentando crises de saúde. O hospital onde Maria era tratada firmou parcerias com restaurantes próximos para fornecer vales-refeição aos visitantes frequentes. Nicholas, por sua vez, passou a apresentar regularmente atualizações sobre Roberto e Maria em seu podcast, sempre enfatizando a mensagem mais ampla: isto não foi apenas um incidente isolado em um restaurante. Trata-se de como escolhemos tratar uns aos outros todos os dias. Cada pessoa que encontramos tem uma história que pode partir nosso coração, se nos dermos o tempo de escutar. Com o tempo, a saúde de Maria estabilizou-se o suficiente para que ela pudesse ser transferida para um centro de reabilitação próximo de casa, eliminando a necessidade dos longos trajetos de Roberto. Contudo, o impacto de sua silenciosa dignidade e a intervenção de Nicholas já haviam causado uma mudança duradoura na comunidade. O Bistrô Sabor e Vida passou a ser reconhecido não só pela qualidade de sua culinária, mas também pelo compromisso em tratar cada cliente com respeito, independentemente de sua aparência ou pedido. O programa de jantares da dignidade expandiu-se para incluir cursos de capacitação profissional para pessoas que buscavam recomeçar após crises pessoais. Roberto retomou sua carreira como professor em tempo parcial, compartilhando sua história com os alunos e lembrando-os de que o verdadeiro caráter se revela quando ninguém está olhando. Seus antigos alunos, agora profissionais de sucesso, fundaram uma instituição para ajudar professores aposentados que enfrentavam problemas de saúde. Aquela noite, que começou com um riso desdenhoso, transformou-se em um movimento em prol da dignidade humana e da compaixão.
A atitude de Nicolas Ferreira não se limitou a defender alguém maltratado, ela mostrou que a disposição de se posicionar pode inspirar outros a reavaliar suas próprias atitudes e promover mudanças positivas. Vocês sabem o que mais me impressiona em tudo isso? Refletia Nicolas em uma edição posterior do podcast. Tudo começou com um homem pedindo um copo d'água de forma tão simples. Mas aquilo se transformou em algo muito maior. Tornou-se um lembrete de como nos vemos, como tratamos uns aos outros e como todos nós podemos ser melhores quando alguém nos mostra o caminho. À medida que a história se espalhava, outras comunidades passaram a implementar suas próprias versões dos jantares da dignidade. Restaurantes por todo o país perceberam que podiam ser mais do que simples lugares para comer, podiam se transformar em refúgios para aqueles que enfrentavam tempos difíceis. Roberto e Maria, agora frequentadores assíduos do Bistrô Sabor e Vida, frequentemente compartilhavam a mesa com outros que pareciam precisar de uma conversa amigável e de uma refeição acolhedora. A equipe do restaurante, liderada por uma Larissa transformada, fazia questão de que cada cliente se sentisse genuinamente bem-vindo, independentemente do que pedisse. Nicolas Ferreira continuava a usar sua plataforma para defender a compaixão e a compreensão no atendimento ao cliente. Às vezes, dizia ele aos seus ouvintes, o mais poderoso que podemos fazer é simplesmente reconhecer a humanidade do outro. Tratar as pessoas com dignidade não custa nada, mas o impacto disso é inestimável. A história do professor de física, do apresentador e da garçonete, que passou de um momento viral a uma lição sobre serviço ao cliente, tornou-se um lembrete de que cada interação tem o potencial de transformar vidas, que todos merecem ser tratados com respeito e que, muitas vezes, os gestos mais simples de bondade podem gerar as mudanças mais profundas. Hoje, o mesa número 7 no Bistrô Sabor e Vida é quase em ponto de referência. Uma pequena placa narra a história daquele dia, lembrando tanto os funcionários quanto os clientes de que cada pessoa que cruza a porta tem uma história que merece ser ouvida e uma dignidade que precisa ser respeitada. E tudo começou porque Nicolas Ferreira se recusou a deixar passar um riso desdenhoso, optando por transformar aquele momento de julgamento numa oportunidade para o crescimento da comunidade e para um entendimento mais profundo da empatia. O impacto daquela noite continuou a evoluir de maneiras inesperadas. Universidades passaram a estudar o que chamaram de efeito sabor e vida, analisando como simples atos de gentileza e respeito no setor de serviços podem provocar mudanças positivas duradouras na dinâmica social. Escolas de administração incorporaram estudos de caso sobre o programa Jantares da Dignidade em seus currículos, demonstrando como práticas empresariais éticas e a responsabilidade social podem, de fato, fortalecer a rentabilidade. O podcast de Nicolas tornou-se uma plataforma para compartilhar histórias semelhantes de transformação e impacto social. Segmentos regulares apresentavam trabalhadores do setor de serviços que encontravam maneiras inovadoras de unir atendimento ao cliente à responsabilidade social, mudando a narrativa em torno desse trabalho para uma história de conexões humanas significativas e fortalecimento comunitário. O impacto de Roberto na educação continuava a crescer. Ao retornar às salas de aula em regime parcial, ele criou um programa especial para ajudar alunos em dificuldades, compartilhando suas experiências tanto na física quanto na superação de desafios pessoais. Toda força tem uma reação igual e oposta, dizia aos seus estudantes, e isso vale para a bondade tanto quanto para as leis da física. A recuperação de Maria tornou-se outra fonte de inspiração. Conforme suas forças voltavam, ela passou a se voluntariar no hospital onde fora paciente por tantos meses, oferecendo conforto a famílias que enfrentavam crises semelhantes. A imagem de Roberto, caminhando diariamente para estar ao lado de sua amada, passou a simbolizar o amor inabalável e a dedicação verdadeira. A transformação de Larissa também impulsionou mudanças significativas na formação dos profissionais de serviço. O grupo de apoio que ela liderava evoluiu para uma organização formal, oferecendo recursos de saúde mental e oportunidades de desenvolvimento profissional. Não servimos apenas comida, explicava ela durante os treinamentos, servimos humanidade, a cada interação que constrói nosso senso comum. A indústria de restaurantes em São Paulo passou por uma revolução mais ampla. Outros estabelecimentos começaram a adotar suas próprias versões do programa Jantares da Dignidade, cada um com elementos únicos, mas sempre mantendo o princípio fundamental de tratar cada cliente com respeito, independentemente das circunstâncias.
O movimento espalhou-se por outras cidades, criando uma rede de restaurantes comprometidos em unir boa gastronomia com responsabilidade social. Nicolas Ferreira continuava a divulgar essas iniciativas em seu podcast, enfatizando sempre o aspecto humano. Vocês sabem o que é belo nessa iniciativa? Ele perguntava aos convidados. Não se trata apenas de refeições gratuitas ou de uma boa imagem pública, é reconhecer que cada pessoa que entra por aquela porta carrega consigo suas próprias lutas, sua própria história, sua própria dignidade. O impacto no sistema de saúde também foi notado. Hospitais em todo o país começaram a criar zonas de dignidade, espaços confortáveis onde os familiares de pacientes de longa duração podiam descansar, comer e encontrar apoio, muitas vezes em parceria com restaurantes locais. O programa, que teve início com um professor exausto caminhando para visitar sua esposa, evoluiu para um sistema abrangente de suporte às famílias em crise médica. Roberto e Maria, surpreendentemente, tornaram-se defensores de reformas na saúde, compartilhando suas experiências com formuladores de políticas e administradores hospitalares. Sua história evidenciou que os desafios não se resumiam apenas às contas médicas, mas também aos desgastes diários, ao peso emocional e à necessidade básica de descanso e alimentação, fatores que, juntos, podem abalar uma pessoa. A equipe do Bistrô Sabor e Vida desenvolveu novos protocolos para identificar e apoiar clientes que necessitassem de ajuda adicional. Em vez de esperar que pedisse socorro, aprenderam a reconhecer os sinais sutis de exaustão e oferecer apoio de maneira que preservasse a dignidade do indivíduo. Essa abordagem tornou-se um exemplo de serviço compassivo, estudado por escolas de hotelaria ao redor do mundo. O podcast de Nicolas expandiu seu foco para além do atendimento ao cliente, abordando também interações do ambiente de trabalho e até comportamentos nas redes sociais, sempre retornando à mensagem central: o poder transformador de tratar os outros com respeito. O movimento teve um impacto crescente na cultura de São Paulo. A cidade passou a incluir princípios de atendimento baseado na dignidade em seus guias turísticos e diretrizes para restaurantes. Muitos visitantes comentavam sobre a atmosfera singular de respeito e cuidado que encontravam nos estabelecimentos locais, sem saber que tudo começou naquela noite, na mesa 7. O grupo de apoio de Larissa expandiu-se para uma rede nacional, com filiais em grandes cidades, desenvolvendo programas que abordavam os desafios tanto profissionais quanto pessoais enfrentados por os trabalhadores do setor de serviços, sempre destacando a importância de cultivar o respeito próprio para poder respeitar o próximo. À medida que a história se espalhava, sua mensagem transcendeu os detalhes daquele dia, revelando uma verdade universal sobre as relações humanas. Cada interação carrega consigo potencial tanto para curar quanto para ferir, e a escolha pela bondade, em vez do julgamento, pode gerar ondas de mudanças positivas que se estendem muito além do primeiro contato. Apesar de a placa física na mesa 7 ter sido substituída várias vezes, sua mensagem central permaneceu inalterada. Aqui, a dignidade encontrou compaixão e o movimento nasceu. Essas simples palavras lembravam diariamente funcionários e clientes de que, às vezes, as maiores mudanças começam com o simples ato de defender alguém, quando os demais preferem desviar o olhar.